Você já passou por uma situação em que sentiu que precisava se defender, provar que estava certo, lutar por justiça, mas no final percebeu que tudo isso só trouxe desgaste? Como lidar com a vida sem se perder em batalhas desnecessárias? Será que aceitar tudo em silêncio é o caminho para a paz, ou isso nos torna pessoas passivas? Hoje eu quero compartilhar com você uma parábola incrível do Zen Budismo que traz um ensinamento muito profundo sobre o desapego, a aceitação e a justiça. E depois eu quero refletir junto com você como podemos aplicar isso na nossa vida sem sermos levados pelo sofrimento, mas por outro lado também sem cair na passividade. Como, ter esse equilíbrio? Se você já se sentiu injustiçado ou quis fazer algo para mudar uma situação, só que não sabia como agir, esse vídeo de hoje é para você. Então, bora lá começar mais um vídeo. Essa história se passa em uma vila onde um mestre Zen vivia com serenidade sem se envolver em conflitos. Mas um dia, uma jovem da aldeia engravidou e, para evitar a fúria de seus pais, ela disse que o pai do bebê era o próprio mestre Zen da vila. Os pais, claro, indignados, foram até o mestre e o acusaram. Você desonrou a nossa filha, agora cuide da criança. E o mestre Zen, com toda tranquilidade, apenas respondeu: é mesmo? Quando o bebê nasceu, gente, os pais levaram até o mestre Zen e disseram para ele: agora você tem que criar essa criança. E ele, sem resistir, aceitou e cuidou do bebê. Depois de um tempo, a jovem não suportou a culpa e confessou para os seus pais que havia mentido. E claro, seus pais ficaram super envergonhados e voltaram lá para falar com o mestre Zen. E lá disseram para ele: nos perdoe, o bebê não é seu, pode nos devolver. E o mestre Zen, sem demonstrar qualquer ressentimento, apenas entregou o bebê e disse para os pais da moça: é mesmo? E seguiu aí sua vida com a mesma paz de sempre. Essa história nos ensina algo muito poderoso. O mestre Zen não se prendeu ao ego, ao orgulho, à necessidade de provar que estava certo. Ele não resistiu ao que a vida trouxe e por isso manteve a sua paz. Mas aí vem a grande questão: será que devemos aceitar tudo dessa forma que ele fez? Devemos simplesmente deixar as coisas acontecerem sem reagir? A aceitação, gente, não significa se submeter a tudo sem questionar. Nesse caso, a história do mestre Zen, que ele aceitou a situação porque ele sabia que resistir ou lutar contra aquilo não mudaria nada. Mas isso não quer dizer que ele fosse uma pessoa passiva, porque ser passivo é você permitir que os outros façam mal para você, e simplesmente aceitar aquele mal. Mas ser sábio é entender quando lutar e quando soltar, ou seja, quando não resistir. Então, se alguém está te prejudicando de uma forma real e direta, que daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui que acontece bem no nosso dia a dia, e você vai entender. Então, quando alguém está te prejudicando de forma real e direta, você tem todo o direito de se posicionar. Mas quando insistimos em uma briga só pelo ego, só pelo orgulho ou porque queremos estar certos, então estaremos nos envenenando.
O mestre Zen não estava preso ao desejo de justiça. Ele sabia que a verdade sempre aparece. E muitas vezes confundimos ser pacífico com ser passivo. Mas são coisas bem diferentes, tá, gente? Vamos explicar aqui certinho. Olha só, ser passivo é não agir quando necessário, aceitar abusos, injustiças e se conformar com o sofrimento. Agora, ser sábio é saber quando agir e quando soltar. É não carregar, peso desnecessário e manter a sua paz interior. O mestre Zen, nesse caso, poderia ter gritado, se defendido, discutido, mas ele sabia que a resistência apenas lhe traria mais conflitos. Então, ele escolheu fluir com a vida, confiando que a verdade viria à tona no momento certo. Então, quantas vezes, gente, quantas vezes nós gastamos energia tentando convencer os outros de que estamos certos, e no final das contas, será que isso vale a pena? Vamos parar para refletir um pouco. Será que vale a pena a gente ficar gastando a nossa energia para a gente mostrar para o outro que a gente está certo? Outra coisa também muito importante é que quando resistimos demais ao processo, entramos também numa frequência aí do problema. Então agora estou trazendo aqui para você 2 exemplos do nosso cotidiano para que fique mais fácil a sua compreensão e também para que você saiba a forma mais sábia para você agir, tá? Então, o exemplo 1, como aceitar, por exemplo, um acidente de carro, Imagine que você está dirigindo tranquilamente o seu carro e de repente alguém bate no seu carro. Lógico que seu primeiro impulso pode ser ficar indignado, ficar nervoso, ficar reclamando da situação ou até mesmo entrar em conflito na mesma hora com o outro motorista. Mas será que essa reação vai mudar o que aconteceu? Então, qual que é a reação comum aqui das pessoas? É sair do carro já exaltado, como eu falei, discutindo, querendo culpar o outro. E aí, o que acontece sendo assim? O seu dia vai ficar totalmente estressado, E você vai passar horas remoendo isso que aconteceu. Ou seja, você vai ficar carregando toda a raiva com você o dia todo. Mas qual seria aqui a reação sábia dessa situação? A reação sábia é você respirar fundo e pensar com você mesmo. Isso já aconteceu. Agora, como posso lidar com essa situação da melhor forma possível? Então, ao invés de resistir à realidade, porque aquilo já aconteceu, E também sim, você ia se encher de estresse com isso. Não, você foca na solução. Então você vai verificar o que aconteceu realmente, aonde que bateu, se alguém se machucou, percebe? De repente acionar o seguro e resolver o problema conversando com a outra pessoa de forma tranquila, de forma pacífica, para realmente resolver o problema. Percebe que aqui essa opção é muito mais leve que a outra? Que entra aí o ensinamento do mestre Zen. Assim como ele não se desesperou quando foi injustamente acusado, você pode escolher também não reagir com revolta ao imprevisto, que aconteceu. Então, o carro pode ser consertado, o problema pode ser resolvido, mas a sua paz interior vale muito mais do que a necessidade de provar que está certo ou de culpar alguém. Então, aceitar não é ser passivo, é agir de maneira inteligente sem se deixar levar pelo caos da situação. Percebe, gente? Então, o exemplo número 2 também que eu trouxe aqui é muito interessante, tá? É como lidar com uma ofensa. Então, agora imagine, que alguém te insultou, te ofendeu,
Pode ser aqui um colega de trabalho, pode ser o teu marido, a tua esposa, um parente, ou até mesmo um desconhecido na rua, no trânsito, ou até aqui mesmo na internet. Né? A pessoa disse algo desagradável e você sente o teu sangue fervendo naquela hora de raiva. Mas antes de reagir, pense aqui comigo. Essa ofensa realmente pertence a você? Porque olha só, qual seria a reação comum aqui da maioria das pessoas, né? Elas responderem no mesmo tom, tentar se justificar, ficar se desgastando emocionalmente e ainda ficar remoendo aquela situação por horas ou até mesmo por dias. Olha só, gente. Então, a reação sábia aqui nesse caso, qual seria? Você precisa aqui respirar, respira fundo, e aí você se lembra que as palavras que a outra pessoa disse refletem mais sobre ela mesma do que sobre você. Então, em vez de reagir no impulso, você pode simplesmente sorrir e dizer: é mesmo? Assim como o mestre Zen disse, não é, gente? Então, essa atitude desarma aí completamente o agressor. Você falar para ele: é mesmo? Porque, afinal, se você não se sentiu ofendido, então a ofensa perde totalmente o poder. Você escolhe se quer carregar aquele peso com você ou não. Então, a grande lição aqui é: nem tudo merece uma resposta, nem toda briga precisa ser comprada. Então, algumas coisas são apenas testes da vida para ver se você realmente aprendeu a manter a sua paz. Então, gente, vamos deixar bem claro aqui que aceitar não significa ser fraco, ser fraca, tá? Significa escolher suas batalhas com sabedoria. Então, estes exemplos aqui mostram na prática, né, como podemos aplicar a filosofia do Zen budismo, né, dessa história do mestre Zen no nosso dia a dia. Então, em vez de resistir ao que já aconteceu, isso já aconteceu, podemos fluir com a vida e agir com consciência, sem nos afundarmos no caos emocional. Então, gente, entrando um pouquinho aqui também na física quântica, né? Que vocês sabem que eu sempre trago a física quântica. A gente fala muito lá sobre vibração. A terceira lei, né? Que é a terceira lei da vibração entre as 7 leis universais. Então, quando você foca em brigas, por exemplo, discussões, injustiças, a sua energia, né, fica presa nessa vibração baixa, né, de raiva, de nervosismo. E o que acontece? Você atrai mais disso para sua vida. Mas quando você aprende a soltar, a confiar que a vida se organiza por si própria, você muda a sua frequência e de repente as coisas começam a fluir muito melhor na sua vida. Então, gente, o mestre Zen, ele não atraiu o sofrimento porque não se prendeu ao problema. Percebe que isso para ele não foi sofrimento? Ele permaneceu em paz. E se nós fizermos isso também na nossa vida, hein? Se você começar a olhar as coisas e falar simplesmente: é mesmo? Né? E se ao invés de brigarmos, a gente trazer mais aprendizado, né? Para a gente soltar aquilo que não nos pertence. Então, a grande lição dessa parábola aqui é: nem sempre precisamos provar algo para os outros. Nem sempre precisamos lutar todas as batalhas. E às vezes, a verdadeira justiça acontece quando simplesmente deixamos a vida seguir o seu fluxo natural. Então, a questão aqui é: você está carregando pesos desnecessários na sua vida? Será que de repente não é isso que está tirando a sua paz nesse momento? Né? Porque de repente você está tentando controlar tudo à sua volta. Talvez seja a hora de você soltar isso. Solta e deixa fluir. Né? Confia no processo.
Então sorria, né? Traga um sorriso para a vida, respira profundamente, traga leveza, né? E começa a dizer para essas situações: é mesmo? O que você acha dessa visão que eu trouxe para você? Você sente que tem brigado de repente demais com a vida? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre essa parábola do Mestre Zen. E se vai ser fácil você colocar isso em prática na sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, já curte, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. E se você não é inscrito também, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.